Olá, meus queridos. Nós vamos agora para a nossa quarta aula e eu quero falar um pouquinho sobre um dos elementos principais para quem quer namorar, tá? Eu acredito, irmão, que o namoro em si, querido, é um privilégio, né? É muito bom, é gostoso namorar, é um baita de um privilégio. Mas também, querido, ele traz muitas responsabilidades. Então, junto com os privilégios, nós temos bastante responsabilidade. E uma das questões da responsabilidade que eu acho importante a gente compreender dentro dessa questão do namoro é como as pessoas vão começar a namorar, né? Eu acredito que um dos papéis fundamentais dentro desse propósito é pelo menos, eu digo, a pessoa precisa estar pelo menos trabalhando, né? Pelo menos trabalhando. Eu vejo muitos casais começando com 11, 12, 10 anos namorando, querido. Como que pode, né? Eu entendo, irmãos, que hoje dentro da cultura que nós estamos vivendo, as pessoas elas estão tomando decisões e de forma prematura, muitas vezes acabam se decepcionando, tendo feridas na alma, situações terríveis, porque começaram a namorar cedo. Irmãos, mas dos aspectos muito importantes para que a gente possa entender a questão do namoro é a questão do trabalho. Irmão, sabe o que eu entendo, querido? Antes de Deus dar esposa para Adão, Deus deu para ele trabalho, irmão. Trabalho. Sabe, querido, eu penso o seguinte: as pessoas têm que ter pelo menos alguma coisa para oferecer, né? Eu não estou dizendo que a gente vai começar namorando com tudo, com casa, com carro, com tudo. Até porque, irmãos, eu olho para minha vida, querido, eu conquistei muito mais e desenvolvi muito mais depois que eu casei. Eu entendo que até debaixo dessa bênção Deus fez coisas maravilhosas. Eu não digo que a gente vai começar com tudo, mas no mínimo a gente tem que ter um trabalho, no mínimo a gente tem que ter, né, alguma coisa, tem que estar trabalhando, tem que estar se esforçando. Então você vê aquilo que antes de criar a mulher, Deus coloca Adão no jardim para quê, irmão? Para lavrar e cuidar. Irmão, isso precisa ser respeitado, querido. Nós precisamos, irmãos, ter a nossa própria autonomia. A gente chama isso de cortar o cordão umbilical, né? Gênesis capítulo 2 versículo 24 diz: portanto, deixará o homem pai e mãe, né? O que ele está dizendo: apegar-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Nós precisamos, querido, no mínimo, nos sustentar, né? Você vai largar pai e mãe. Irmão, não dá, querido, para viver uma vida, né, dependendo do pai e da mãe para cuidar de tudo. Às vezes a pessoa começa a namorar e ela não tem. Eu não estou dizendo, existem eventualidades, né? Existem situações, mas muitas vezes, toda vez que vai sair, pai, me dá R$ 50, pai, me dá R$ 100, pai, me dá tanto. Então, assim, como que pode? Você arrumou uma namorada, ou é seu pai que está namorando? Né? Então, assim, é muito complicado, né? Como eu disse, eu sei que existem casos que a gente vai começar tendo um pouquinho, vai desenvolvendo junto, mas no mínimo, a gente tem que ter o trabalho, né? A maioria de nós, gente, muitas vezes não consegue nem se sustentar. Como que a gente vai conseguir sustentar outras pessoas? Como que a gente vai conseguir sustentar uma família? Como que a gente vai pensar em namoro se a gente não tem nenhum trabalho, querido? Né? Então, pelo menos o mínimo tem que ter. Provérbios 24, 27 diz assim: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura. Depois constitua a família. O que ele está querendo dizer? Termine seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura. Ele está dizendo: garanta o seu sustento. Garanta que pelo menos você vai conseguir se sustentar. Depois você vai pensar em constituir família. Hoje nós vemos um monte, irmão, que não tem nada, ele não quer saber de nada. Todo dia acordando meio-dia, ficando até 4, 5 horas da manhã acordado e quer namorar. Não, eu quero namorar. Eu tenho que matar as minhas carências. Ah, irmão, é um absurdo. Você é carente, mas você não quer saber de nada da sua vida. Você quer só matar a carência. E você vai gerar um problema mais sério ainda, porque você vai começar a correr risco em todas as áreas. Irmãos, é importante a gente compreender isso aí, querido, né? Então, assim, você precisa. A Bíblia diz, querido, que pessoas estavam andando desordenado. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: aquele que não trabalha também não coma. É um princípio estabelecido por Deus. Quem não trabalha, não coma. Então, assim, precisa trabalhar, irmão. Precisa trabalhar, minha irmã. Realmente. Quer namorar, tem um desejo de namorar, tem idade para isso, tem o consentimento dos pais, está debaixo de bênção, tem uma direção correta, tem união de propósitos, as coisas estão fluindo. Então faz o seguinte, né? Vê se realmente tem como se sustentar, pelo menos, não é?
ter pelo menos o mínimo, o básico, né? Porque senão, querido, o que vai acontecer? Começa a namorar cedo, sem propósito de nada. Irmãos, eu acredito assim, se você não tem propósito de nada, vai começar a namorar pra quê? Ah, vou namorar pra passar tempo. Tudo bem, a pessoa começou a namorar com 11, 12 anos. Irmãos, no mínimo aí, tem gente que se não acordou com 12, 13, 14 anos, ele vai acordar com quanto? 18, 19, quando atingir a maioridade. Vamos pensar nisso. Mas raciocine comigo, querido. Se vai atingir isso aí, vai namorar quantos anos? Vai namorar 6, 7 anos? E aí? Vai aguentar guerras de desejo? Porque tem desejo, irmão. Você vai ter que lutar contra seus desejos. Você vai ter dificuldade. Claro que vai. Você vai ter guerra. Não é? A Bíblia vai dizer que o nosso espírito, a nossa carne luta contra o espírito. Né? A Bíblia diz que eles guerreiam um ao outro, querido. A Bíblia diz que é uma guerra de vontade. Diz para que não façais o que quereis. Existe uma batalha. A Bíblia diz que um milita contra o outro. Para quê? Para que você não faça aquilo que você quer. Eles estão em guerra, querido. Por quê? Porque é uma guerra de desejo terrível. Terrível. É uma batalha de desejo, querido. E é muito forte. Né? Você vê, por exemplo, Deus falando com Caim, quando Caim ele fica revoltado, quando Deus aceita a oferta de Abel e não a dele. Deus fala para ele: por que descaiu o seu semblante? Por que você está irado? Ele diz: o pecado jaz à porta, e o desejo dele é contra ti. Só que ele diz o seguinte: cumpre a ti dominá-lo. Ele está dizendo o seguinte: o pecado está aí na porta. O desejo dele é contra ti. Existe uma sedução, está trabalhando contra você. E ele diz: mas cumpre você dominá-lo. Irmãos, e assim, querido, é uma guerra que muitas vezes a pessoa não tem nem maturidade para lidar com isso. Porque, querido, é uma batalha violenta. Aí você vai passar 6, 7, 8 anos, 9 anos namorando, e aí, vai ficar firme? Vai ficar firme ou vai se corromper? E, aí, gente, depois que você cai nesse erro, é muito complicado. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, diz que de quem alguém é vencido, do tal se faz servo. A palavra servo significa escravo. Se você se deixa ser vencido pela área sexual, naturalmente você vai se tornar escravo disso. E aí é uma guerra. É uma guerra. Você vai ter uma batalha violenta. Por quê? Quem cai nisso vira uma dificuldade terrível. Por quê? Você vai largar? Você vai querer se afastar? Vai casar? O que você vai fazer numa situação dessa? É muito complicado, querido. Porque você está debaixo de uma situação difícil. Vai continuar pecando contra Deus? Vai morrer espiritualmente? Porque é uma batalha que você vai enfrentar. Você vai ter essa luta constante na sua vida. É uma batalha que você vai viver o tempo todo. E aí, quando você decide. Eu já vi muitos casais dizer o seguinte: não, mas aí a gente fica longe um do outro. Aí começa a guerra no sentimento. Aí o diabo começa a lançar coisas como, por exemplo, essa pessoa acho que não me ama mais, não é carinhoso, não é carinhosa, não é isso, não é aquilo. E aí vira uma guerra, querido. Vira uma situação terrível. Por isso que eu digo para você: isso começa a desencadear uma situação muito difícil. Então eu falo, a gente tem que saber o que está fazendo. Saber o que está fazendo. Começar as coisas certas do jeito certo. É uma guerra de desejos. Sabe o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 7:8? Diz o seguinte, né? Quando a pessoa diz o seguinte: pastor, mas eu não estou aguentando mais. Não, Paulo dá um conselho. Diga assim: ó, diga, porém, aos solteiros e às viúvas: bom é ficar como eu. Paulo está dizendo o seguinte: não namore, não se envolva. Ele está dizendo: bom é vocês ficarem como eu, ou seja, solteiro, né? Está deixando bem claro: eu quero que vocês fiquem solteiros, igualzinho a mim. Né? Mas ele diz o seguinte depois: bom que não tocassem mulher, né? Que ficassem como eu. Ele diz: mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. E ele está querendo dizer, irmão, você não consegue controlar os seus desejos? Você não consegue controlar isso? Ele está dizendo: melhor é casar. Ele usa a expressão: melhor é casar do que abrasar-se. Pastor, mas o que é abrasar-se? Você vai pegar o significado simples: é esquentar, acender, incendiar, pegar fogo. Não, você sabe exatamente do que eu estou falando. Está dizendo o seguinte: melhor você casar do que você ficar abrasado. Ficar pegando fogo, ficar vivendo esse pega, pega daqui, pega de lá. Irmão, isso aí vai te levar pro buraco.
vai te levar a cair. É melhor casar do que se abrasar. Então, querido, se você não está preparado para casar, por que você vai ficar se abrasando? Né? 1 Coríntios 7:1 diz: Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Paulo ele era bem, bem romântico. Né? Ele diz assim: mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. A palavra fornicação, querido, ela vem aqui de pornos, a palavra porneia. Tudo ligado a sexo ilícito. Toda a ordem de sexo ilícito está ligada a essa palavra. Então ele está dizendo que o remédio é o quê? Cada mulher tem o seu próprio marido e cada marido tem a sua própria mulher. Fornicação que tem escravizado muitos homens, muitas mulheres. Isso é um perigo. As pessoas estão brincando com isso. As pessoas estão brincando. Namoros, pessoas que estão apagadas, relacionamentos que estão destruídos por causa de fornicação. O casamento, na verdade, deveria ser algo para conservar puro. Essa deveria ser a nossa mentalidade hoje. Tá? Quando você olha, querido, irmãos, eu tenho um ditado que eu tenho falado bastante, né, tanto na igreja como para as pessoas que estão mais próximas. E esse ditado ele é muito interessante e muito importante. Tá? Na verdade, mais do que um ditado, eu acredito que seja um princípio. Né? O princípio é o seguinte: quer conhecer o propósito? Volta à origem. Né? Como que Deus idealizou o casamento? Vamos entender algo, querido, que eu acho que é importante a gente compreender. Deuteronômio 22:13. Deuteronômio, na verdade, querido, ele é uma repetição da lei. Né? Na verdade, assim, quando você pega Êxodo, né, o Deuteronômio ele pegou as partes mais importantes. Né? Ele trouxe algumas partes que é muito importante em relação à lei, as coisas que foram citadas, aquelas ruins e as boas. Né? Mas eu acho interessante isso aqui. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que está falando sobre a questão do relacionamento. Como que Deus idealizou isso no começo. Diz assim, ó, quando um homem tomar uma mulher e depois coabitar com ela e desprezar, está falando da vida sexual, tá? Presta atenção. Ele diz, ele imputar coisas escandalosas e contra ela divulgar má fama, dizendo, tomei esta mulher, não cheguei quando cheguei a ela, porém, já não achei virgem. Então o pai da moça e a sua mãe tomarão sinais da virgindade da moça. Ou seja, o cara foi lá, teve a noite de núpcias e falou, olha, ela não era mais virgem, tá? Então o que acontece? O pai da moça, né, e a sua mãe, né, vão pegar o lençol da noite de núpcias, tá? E olha o que a Bíblia diz, e levar alusão aos anciãos da cidade à porta. Irmão, geralmente, quando a Bíblia está falando dos anciãos, eles ficavam na porta, querido. É eles quem davam a última palavra, é como se fosse uma espécie de um juiz. Era eles que trabalhavam dessa forma, tá? Então o pai da moça dirá aos anciãos, eu dei a minha filha por mulher a este homem, porém ele a despreza. E eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo, não achei virgem a tua filha. Porém eis aqui os sinais da virgindade de minha filha. Estenderão as roupas diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos da cidade tomarão aquele homem e o castigarão. E os multarão em 100 ciclos de prata e o darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. E lhe será por mulher em todos os seus dias e não a poderá despedir. Então aqui, ele está deixando bem claro, se fosse constatado, eles iam pegar o lençol e levar diante dos anciãos, se fosse constatado, né, o rompimento do ímen, se fosse constatado que ela realmente era virgem, né, o que acontecia? Esse homem, ele seria multado, e ele não poderia se separar dessa mulher de forma alguma. Tá? Só que olha o que a Bíblia diz. Porém, gente, porém é uma palavra de ligação daquilo que foi falado antes, tem uma ligação com aquilo que está sendo falado depois. Então esse porém, ele está dizendo, porém, se isso for verdadeiro, verdadeiro o quê? Ele vai explicar. Isto é, a virgindade não se achou na moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Então, o princípio de Deus pro casamento, querido, era a virgindade. Então, assim, você vê, você quer entender o propósito? Volta na origem. A ideia é o quê? Se não foi achada a virgindade na moça, ela seria apedrejada até a morte. Claro, não estou falando que nós vamos sair apedrejando as pessoas hoje, mas eu estou dizendo a seriedade, querido, como se tratava e como hoje não se trata a questão do relacionamento, né? Então, assim, é importante a gente entender. Casamento
É algo para ser guardado. Deus colocou isso aí. Irmão, a igreja é comparada a uma noiva. E Jesus, querido, ele é comparado ao noivo que vai ter o casamento da igreja com a noiva e com o noivo. Então, assim, é importante a gente compreender essas coisas, querido, não tratar de uma forma banal. Não tratar as coisas de qualquer jeito, né? Então, interessante o que a Bíblia diz, né? Diz assim: então levarão a moça à porta da casa de seu pai, os homens da cidade apedrejarão, até que morra, porque fez loucura Israel. A Bíblia chama isso de loucura, né? Então, assim, é importante a gente compreender como que Deus trata, querido. Irmão, e quantas pessoas que não caem nessa área de vida sexual e quantos problemas elas não arrumam. Irmão, quantas pessoas que começam errado, querido, e vai tendo um turbilhão de coisas ruins para a vida. Sabe, irmão? Sabe o que a Bíblia diz, querido? Provérbios 20, 21 diz assim: a herança no princípio, que é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. Tem pessoas, irmão, começam tudo errado, quebrando um monte de princípio, tendo relação sexual, fazendo tudo que é errado contra o padrão de Deus. A Bíblia está deixando bem claro: no fim não vai ser abençoado. A gente precisa tomar cuidado, irmão, olhando para os princípios das coisas. Né? Deus é um Deus de princípios, querido. Deus é um Deus que trabalha com princípios. Né? É o que eu acabei de falar, eu deixei claro: um caminho errado, né? Uma direção errada, um pensamento errado vai te levar num caminho errado, direção errada vai te levar a um final errado, vai dar ruim. Então nós precisamos tomar cuidado, querido. Tem pessoas brincando, irmão. Uma vez eu estava conversando com um primo meu, ele falou: não, eu sou cheio do Espírito Santo, eu imagino, eu não caio não. Eu posso dormir agarrado com a minha namorada que não tem problema nenhum. Eu falei: cara, então você tem algum problema. Mas tá brincando com fogo. E quem brinca com fogo se queima. Mas não é eu que estou falando, é a Bíblia. Provérbios capítulo 6, versículo 27. Diz assim, ó: pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasa sem queimar os pés? Tem gente, querido, que tá brincando. Ele se acha forte. Não, eu sou forte, pastor. Eu consigo. Irmão, fica deitado junto. Ah, fica dormindo na mesma casa. Fica deitado debaixo de edredom, debaixo de cobertor junto. Vai dar ruim, querido. Vou dizer uma coisa pra você. Ah, pastor, não, uns beijos de língua, ai que gostoso. É, queridão. Você vai ter problema. Você vai ter problema. E eu vou dizer uma coisa pra você. Isso vai trazer danos pra sua vida. Coisas que muitas vezes você vai carregar pro resto da vida. A Bíblia fala que nós não podemos confiar na nossa carne, querido. Na verdade, a gente tem que tomar, é lutar contra o pecado. A Bíblia vai dizer no livro de Hebreus que nós não ainda combatemos até o ponto de derramar o sangue lutando contra o pecado, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia está dizendo: irmão, derrame o sangue, mas não peque. Sabe o que vale a santidade, querido? Sabe qual que é o valor da santidade? A Bíblia vai dizer: se o teu olho te faz pecar, arranca e lança para longe de ti, porque é melhor você entrar cego na glória, na presença de Deus, do que tudo ser lançado no inferno. Se a sua mão te faz pecar, arranca e lança. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, querido. A santidade é mais importante do que minha mão. A santidade, querido, é mais importante do que minha vida, porque a Bíblia fala que eu ainda não lutei a ponto de derramar todo o meu sangue. Deus está olhando, querido. A santidade é algo importante. Não dá pra gente ficar brincando, negociando o que Deus colocou. Não dá pra gente ficar brincando, querido. Nós precisamos nos policiar muito em relação a isso. Nós precisamos parar de brincar, irmão. Tem muita gente que tá colocando fogo no peito. Ah, mas não queimou, pastor. Vamos brincar. Ah, vamos andar sobre brasas. Uma hora vai dar ruim, irmão. Uma hora vai dar ruim. Sabe, querido? Eu tava falando sobre a questão do beijo. Por exemplo, o efeito do beijo. Eu estava vendo um especialista, ele descreveu o beijo de uma forma bem interessante. Ele diz assim, ó, que o beijo, né, tem 4 neurotransmissores básicos despertando na hora que você está beijando a pessoa. Uma das coisas é a dopamina, que nos faz sentir prazer ou bem-estar. A outra coisa é a serotonina, com a qual sentimos excitação e otimismo. A outra coisa é a epinefrina, que aumenta a frequência cardíaca, os tônus muscular, né, o suor, né, porque sentimos calor, aceleração do coração. E a outra é a oxitocina, que gera afeto e confiança. Ou seja, irmão, você precisa tomar cuidado com os beijos de língua, querido. Isso vai trazendo para você, irmão, vai despertando em você um monte de coisa, querido. Vai despertando de uma forma terrível. Então, irmãos, presta atenção, querido, em como você está vivendo, presta atenção na maneira que você está direcionando a sua vida, que você está direcionando, tomando as suas atitudes.
Sabe, querido? É importante a gente compreender da maneira correta como nós devemos trabalhar, tá? Então, que Deus possa abençoar você, em nome de Jesus Cristo.